Galera, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje será correntes de pensamentos do século XIX, dando continuidade aos nossos estudos que iniciamos a semana passada. Foi isso? A semana passada a gente fez um estudo ali no contexto da Segunda Revolução Industrial, sobre o imperialismo, sobre também o liberalismo, e agora a gente vai falar um pouco sobre o nacionalismo, o socialismo, e também a gente vai abordar dentro desse contexto ali do século XIX as chamadas unificações tardias. Beleza? Vamos lá então, amores. Nacionalismo. O que vem a ser nacionalismo? Galera, nacionalismo é uma ideologia surgida no século XIX, quando se afirmava os chamados Estados-nações na Europa. O termo é utilizado para descrever o sentimento e a atitude que os integrantes de uma nação têm quando forma a sua identidade nacional. O nacionalismo ele surge após Napoleão conquistar grande parte da Europa. Ele surge contra a resistência ao general francês e dessa ideia de fortalecer características próprias de cada país a fim de se diferenciar do invasor. Mas para nós compreendermos bem o que é o nacionalismo, antes devemos entender o que é nação e o que é Estado. Nação é uma comunidade étnica, cultural ou linguística de indivíduos que são unidos por uma tradição comum. Estado é uma entidade administrativa que guardará o território. Dentro de um Estado podem coexistir diferentes nações. Para compreendermos melhor, olha só, Estado são nações em todos os sentidos, mas há nações que não são Estados soberanos. Exemplo disso, para facilitar o entendimento nosso, vamos entender as nações indígenas brasileiras, beleza? Ela mantém sua cultura, sua língua, seus costumes e diferenças étnicas, mas não tem autoridade e nenhuma soberania necessária para definir assuntos externos. Esse papel cabe ao quem? Ao Estado brasileiro. Esse sim é soberano. Deu para entender aí a diferença? Outro exemplo que poderíamos citar são os curdos, que são um povo diversos, né, entre países como Iraque, Síria e Turquia, mas que não possuem um Estado, certo? É uma nação, porque eles preservaram sua identidade, seus costumes, mas vivem espalhados em territórios diversos, beleza? Muito bem. A gente vai ver aqui uma coisa muito interessante, vai ser o chamado nacionalismo brasileiro. O nacionalismo brasileiro, galera, foi usado pelos governos, por intelectuais e artistas para justificar certas atitudes políticas. Dessa maneira, temos a República, que é nela que vai se construir a ideia de um país moderno, fazia oposição àquela ideia de monarquia. Nesse contexto do nacionalismo brasileiro, a monarquia não era mais bem vista, porque representava atraso. Então, para se consolidar a identidade, o nacionalismo brasileiro, isso foi identificado na proclamação da República. Tudo isso foi utilizado para justificar o golpe que derrubou Pedro II e trouxe a República. Mais tarde, no Estado Novo, entre os anos de 1937 e 1945, o nacionalismo será usado para a construção de estatais, como a Petrobras e a Companhia Siderúrgica Nacional. A gente vai ver muito bem que uma das características ali da era Vargas vai ser o nacionalismo. Finalmente, podemos citar o nacionalismo provido também pela ditadura militar, de 1964 a 1985, que tinha cunho autoritário, A gente vai ver resumidos em slogans como Brasil, ame e odeixo, trazendo então uma visão aí de um nacionalismo exagerado, baseado em um patriotismo militar, beleza? Muito bem. Agora vamos entender um pouquinho sobre a origem do socialismo.
Aí eu vou contextualizar um pouco para vocês aqui. A Revolução Industrial, ela promoveu profundas transformações socioeconômicas, como, por exemplo, a rápida urbanização e o nascimento de uma nova categoria social, o proletariado. Essa classe se encontrava em permanente antagonismo com quem? A burguesia, que era a categoria econômica e socialmente dominante. O proletariado era um grupo oriundo da área rural, que se modernizou. Expropriado de suas terras, esses camponeses se dirigiram para os núcleos urbanos em busca de ocupação, oferecendo sua força de trabalho em troca de uma remuneração em dinheiro. Surge então, nesse contexto, o trabalho assalariado. Assim, pode-se afirmar que esse antagonismo entre a burguesia e o proletariado é o antagonismo entre o capital e o trabalho. A burguesia, detentora dos meios de produção, utilizava mão de obra assalariada, que colocava sua força de trabalho à disposição do mercado. O trabalho passou, portanto, a ser uma mercadoria comercializável. É aí que está o problema, porque tornou-se uma mercadoria comercializável que não tinha uma legislação específica, que não garantia direitos ao proletariado, surgindo então a exploração, beleza? Então, onde é que surge o socialismo diante disso tudo? O socialismo ele vai surgir como alternativa, como instrumento de luta, principalmente do proletariado, contra esses abusos cometidos pela burguesia. A gente vai ver que o socialismo ele vai se caracterizar e muito em oposição às ideias defendidas, por exemplo, pelo liberalismo. Então, a gente vai ver que o socialismo ele vai surgir para se contrapor ao liberalismo, tá certo? Cujo principal fundamento do socialismo é a crítica à propriedade privada e às classes sociais, Em resumo, o socialismo vai fazer uma crítica ao capitalismo. Entretanto, a gente vai ver que os socialistas, entre eles, haviam divergências a respeito de qual estratégia deveria ser empregada na luta contra o capitalismo. Diante disso, a gente vai ver nascer duas tendências: o socialismo utópico e o socialismo científico. Beleza? Vamos falar um pouco sobre o socialismo utópico e seus representantes. O socialismo utópico, pessoal, é uma doutrina que expressa o ponto de vista do proletariado, apesar de seu comprometimento com o liberalismo. Nasceu na França, mas atingiu partes da Europa oitocentista. Eles traziam severas críticas à ordem capitalista burguesa, mas não oferecia alternativas viáveis na prática. Tratava-se de uma visão até romântica sobre a maneira de se atingir o socialismo. Os socialistas utópicos acreditavam na capacidade transformadora do homem, cujas vontades e paixões eram um combustível necessário à transformação social. Defendiam a abolição da propriedade privada e a instauração de sociedades igualitárias, em que vigorasse a justiça. Entre os principais representantes, a gente vai ter aí, como vocês estão vendo na tela de vocês, Saint-Simon, ele vai sofrer influência do iluminismo. A obra dele, Cartas de um Habitante de Genebra e seus Contemporâneos, ele vai propor a formação de uma sociedade que não haveria ociosos, nem a exploração do homem pelo homem. Todos iriam trabalhar e produzir bens para todos, A gente vai ver Charles Fourier, também inspirado pelo iluminismo, sobretudo pelos ensinamentos de Rousseau. Ele acreditava que era possível, galera, organizar a sociedade como base nos chamados falantérios, que nada mais são do que fazendas coletivas, agroindustriais e autossuficientes. Já Robert Owen tornou-se o mais famoso, mais por seu pragmatismo mesmo do que pelo seu intelecto. Procurou melhorar a qualidade de vida dos operários por meio da instrução. Galera, ele acreditava que só uma pessoa bem preparada poderia trabalhar com dedicação e qualidade. Chegou até a aplicar parte de suas ideias em empresas na Escócia e instalado também nos Estados Unidos, tá certo? Ele vai terminar criando lá uma comunidade, a New Harmony, em que ele vai aplicar as suas ideias e a formação integral do indivíduo. Já o socialismo, vamos ver aqui, já o socialismo científico
foi fundado por Karl Marx. Esse aqui de barbinha do canto esquerdo aí da telinha de vocês, tá? Cuja obra mais conhecida dele é o Capital. Mas ele também teve a parceria de Friedrich Engels. Em 1848, os dois juntinhos, Marx e Engels, vão publicar o chamado Manifesto Comunista, obra que sintetiza os mais importantes postulados dessa doutrina. O socialismo científico distancia-se do socialismo utópico, pois, em vez de confiar na capacidade transformadora dos homens, parte para uma análise dos mecanismos econômicos e sociais do capitalismo, a fim de conhecê-lo a fundo e propor modo de eliminá-lo. Trata-se, portanto, de uma proposta revolucionária do proletariado. Para formular sua ideologia, Marx, o maior representante do socialismo científico, inspirou-se em outras doutrinas que se manifestavam na época. Assim, buscou elementos para sua análise no pensamento liberal de Adam Smith, no socialismo utópico dos franceses e na filosofia idealista alemã representada por Kant e Engels. Vamos ver agora os conceitos principais e mais utilizados no socialismo científico. O materialismo histórico, ou seja, a interpretação econômica da história, implica na noção de modo de produção. Segundo essa ideia, a economia, que seria a infraestrutura, é a base sobre a qual se apoia a estrutura social e que determina suas características políticas e culturais. Culturais aí seria a superestrutura. As alterações econômicas, portanto, determinam as mudanças históricas, ou seja, cada período histórico apresenta um conjunto de características socioeconômicas, políticas e culturais, modo de produção, que só se altera quando ocorre alguma transformação econômica. Outro ponto do socialismo científico vai ser o materialismo dialético. O conceito de que a crise e a superação de um determinado modo de produção, ou seja, a transformação histórica, devem-se às suas contradições internas, isto é, ao antagonismo que se desenvolve no interior do próprio modo de produção quando se estrutura. Outro ponto importante é a luta de classes, conceito-chave dentro do pensamento marxista, segundo a qual a luta de classes, o antagonismo social entre exploradores e explorados, sempre presente nas sociedades humanas, é responsável pelas transformações históricas, ou seja, a luta de classes, segundo o socialismo científico, é o motor da história. Por fim, a mais-valia, outro conceito-chave do ideário marxista. Para Marx, o capital acumulado pelos detentores dos meios de produção advém de uma não remuneração integral do trabalhador, do proletariado, isto é, o capital não paga integralmente o valor da força de trabalho usada na produção das mercadorias. Em pouco tempo, o pensamento marxista foi adotado por todos os insatisfeitos com o capitalismo, pois preconizava a luta proletária pela instauração do socialismo, igualitária e mais justo. As lideranças operárias aderiram ao socialismo científico, adotando o lema proletariados univos. Beleza? Vamos ver aqui agora o anarquismo. O anarquismo, pessoal, foi fundado pelo francês Pierre-Joseph Proudhon, O anarquismo foi outra doutrina surgida em meados do século XIX. Segundo essa corrente ideológica, toda forma de governo deve ser suprimida, enfatizando-se a liberdade geral. O anarquismo se inspirou nos pressupostos do socialismo utópico para criticar os abusos do capitalismo. Defendia a pequena propriedade e, ao mesmo tempo, em que se propunha a criação de cooperativas. Beleza? Vamos ver agora um pouco, pessoal, nesse contexto dessas novas correntes ideológicas que surgiam, nós iremos ver, então, as chamadas unificações tardias. Mas o que foram as unificações tardias, pessoal? As unificações foram movimentos com ideais nacionalistas defendidos pela burguesia do século XIX em oposição aos ideais do proletariado que defendiam o internacionalismo. Ou seja, acreditavam que a classe operária mundial deveria se unir e não determinados reinos.
As regiões que se uniram tinham semelhanças culturais, tais como idioma, valores ou até um passado em comum, beleza? Então, eu vou estar falando da unificação alemã e da unificação italiana, tá certo, pessoal? Vamos lá, então, para a unificação, né? Essa parte aqui, a gente vai ver que são, né, que as unificações tardias, elas vão ocorrer principalmente lideradas por uma burguesia, representada nessa imagem do canto direito de vocês, que temiam uma revolução proletariada, então queriam unir os seus reinos. Já os proletariados queriam unir os proletariados para formar um estado governado por eles, beleza? A unificação alemã. Bora lá. Esse movimento foi liderado pela Prússia, que tomou o primeiro passo para aproximar os reinos germânicos. Qual foi a primeira ação que eles fizeram para essa aproximação? A formação da Zoverin. O que era Zoverin? Era uma região aduaneira entre os reinos mais ao norte do futuro do território alemão. A Zoverin, pessoal, ela possibilitava a circulação livre de mercadorias em toda essa região sem pagar taxas alfandegárias, tá certo? Então, foi a primeira sinalização de uma unificação territorial. Os principais investidores da unificação eram os Junkers, a burguesia industrial, é claro, liderada por Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, que afirmava: a unificação alemã deve ser feita à base de ferro, pela industrialização, e a sangue, através das guerras, se fosse necessário. O processo começou com a Guerra dos Ducados e a anexação desses territórios. A gente vai perceber que depois a guerra pelos territórios da Áustria, que ficavam entre os dois lados do Império da Prússia, beleza? E por fim, a anexação do território francês da Alsácia-Lorena. Esse território vocês vão ouvir falar muito ali quando a gente começar a estudar a Primeira Guerra Mundial, tá? Porque a França, ela sai derrotada nesse embate aqui com a Prússia, né? Ela perde essa região rica em minério de ferro, importantíssima para a indústria francesa. E vai nascer, então, um revanchismo francês ali contra a Alemanha recém-unificada. A guerra contra a França, né, não foi muito bem aceita pelos franceses, tanto que o país vai reivindicar a conquista desse território ali no início da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Agora a gente vai ver a unificação italiana. O processo foi liderado pelo reino de Piemonte e Sardenha e sofreu influência muito forte de milícias populares como a dos Carbonários, a Jovem Itália e os Camisas Vermelhas, tá certo? Esses dois grupos aí últimos, os Camisas Vermelhas e a Jovem Itália, vai ser liderado pelo Giuseppe Garibaldi, que atuou não apenas na unificação italiana, mas também na revolta da Farroupilha aqui no Brasil. Inicialmente, com o apoio da França, Piemonte conquista os ducados locais e o território austríaco da Lombardia. Mais tarde, galera, dessa vez com o apoio da Prússia, Piemonte conquista o reino de Venécia. As milícias populares levaram a outros territórios e se anexaram mais tarde, né? Mais uns territórios ali na região sul, na Península Sul. Até só faltar as terras da igreja, que após o Tratado de São João Latrão, foram anexados por Mussolini, anos depois do início da unificação. E foi criada a cidade do Vaticano. Não é isso? A gente vai ver ali no contexto ali do entre guerras, né? Pessoal, mas no entanto, a gente vai ver que a Itália permaneceu um território segregado internamente devido à industrialização do norte e à agropecuária do sul. Então, a gente vai ver um país unificado, porém dividido economicamente, né? Por características diferentes. Até hoje, existem movimentos separatistas do norte da Itália, como o da Padânia, afirmando que o sul causa o empobrecimento do país, enquanto o norte é o verdadeiro fornecedor de riquezas na Itália, beleza? Galera, após as unificações, a Alemanha e a Itália se tornaram grandes potências industriais, ganhando credibilidade no cenário geopolítico da Europa no século XIX.
e intimidando ali as potências industrializadas nesse período aí, né? Então a gente vai ver que a Alemanha e a Itália surge e se unifica, ameaçando os interesses industriais das potências até então ali que tinham um mercado consumidor amplo de seus produtos industrializados na Europa. Galera, um beijo, fique com Deus. Até a nossa próxima aula. Faça suas anotações para que possamos tirar dúvidas e resolver as nossas questões.